Sejam bem-vindos a mais um podcast. O de hoje tá especial, temos autoridade neste recinto. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Bem-vindos ao Special Talk. Bem-vindo, Virmondes. É um prazer te receber aqui. A gente já se conhece há muito tempo, né? Mas eu estava até dizendo aqui, você é muito calmo. Aí eu vendo aqui todas as suas especificações, eu vou deixar você se apresentar, porque eu acho que eu vou acabar não sendo justa com todas essas atividades e esses projetos que você tem. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, doutora André, doutora Francine, é um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham também na profissão e também com foco aí social. Eu fico muito feliz de poder acompanhar e ter sido convidado aqui. Todos também que acompanham o podcast, muito bom estar com vocês aqui. É uma felicidade a gente poder compartilhar um pouco das pautas que a gente acredita. Foi assim que eu escolhi estar na política. Eu tive a oportunidade de passar no concurso para procurador de Estado, sou professor de Direito e escolhi estar na política para defender algumas bandeiras específicas. Eu acredito que na política a gente luta por bandeiras, por pautas e não com pessoas. Então, por isso que eu carrego muito claro as minhas pautas. Defesa da educação, empreendedorismo, defesa de direitos. São alguns eixos aí que norteiam a nossa atividade parlamentar. Eu comecei a minha caminhada sendo vereador aqui em Goiânia, tive a oportunidade de ser o vereador até mais votado na capital em 2012 e de lá para cá também tivemos a oportunidade de ter êxito aí como deputado estadual. Estou no 3º mandato, já fui o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Hoje a gente preside a Comissão de Empreendedorismo e Cidades Inteligentes e temos levado essa pauta também do empreendedorismo aí para as escolas, para o debate de melhoria de legislação, avançando esse ponto importante, né? E tem sido um momento também muito oportuno, porque já com a experiência eu participo como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, onde que a gente debate muitos assuntos ligados à questão do direito, né? E de lá para cá, essa caminhada tem sido, assim, bem exitosa. Então, fico feliz de estar aqui, a gente já está num trabalho aí bem avançado, com uma série de leis aprovadas em várias áreas, relatorias importantes também, e estou aqui para ouvi-las também, alguma sugestão que vocês trouxerem, né, com a experiência do dia a dia, a gente poder levar para melhorar a vida dos goianos. Olha, eu acho que a gente vai inverter, eu acho que a gente vai pôr Virmondes aqui, a gente senta de lá, que vai ser muito maravilhoso isso. Pensa, amiga. Olha, a gente sempre fala, por exemplo, de odontologia baseada em evidência científica, né, em estudos, e é muito importante que a gente tenha o estudioso, realmente, né, porque eu acho que você, mais do que um deputado estadual, né, em exercício do seu mandato, você é um estudioso, né, e é muito gostoso isso de estar aqui e vivenciar isso junto com você. Muito obrigada. Agradeço muito. Inclusive, a gente recebe muitas ideias aí também de vocês, da odontologia. Eu tive a felicidade do meu pai também ser formado em odontologia, exerceu por 10 anos ainda antes de vir para a política. E sempre tenho procurado esse diálogo muito próximo do Conselho de Odontologia, um grande parceiro da Uniodonto, enfim, recebendo várias sugestões importantes, né? Nessa área de saúde bucal, inclusive. E nós recebemos algumas homenagens, né? Sim, Já agradecer, aproveitar o espaço para agradecer a você pelas homenagens. Obrigada. Nem sei se somos tão merecedoras, mas obrigada. Eu prometo me fazer merecedora. Mas eu acho isso importante, sabe? Assim, algumas coisas que eu falo. Infelizmente, a gente acaba observando alguns exemplos aí que são exemplos ruins, saem no noticiário, pessoas erradas. Então, a gente tem que incentivar pessoas que fazem o bem, que têm a sua profissão como referência. Hoje, a gente precisa de bons exemplos para essa galera que está vindo aí, jovens, estudantes, acadêmicos, né? Ter boas referências como vocês aí para, inclusive, seguir uma caminhada importante nessa área da saúde, a preocupação com os profissionais cada vez mais assim, se qualificarem, né? E vocês são 2 exemplos de pessoas que se qualificaram para chegar até aqui. E, deputado, o senhor foi idealizador do Júlio Neon. Isso. Né? Então, fala para nós o impacto, né, desse projeto, que a gente sabe o quanto a odontologia ela é importante. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência, o que que a gente observa? Uma família, quando recebe um diagnóstico, surgem tantas demandas para cuidar daquela pessoa, né, que aí tem que ir no médico, tem que ir para fonoterapeuta ocupacional, e a odontologia só é lembrada quando aquela pessoa já tem alguma necessidade, igual que está com dor de dente, ou é um dente de leite que não cai e o permanente já nasceu. E esse trabalho do Júlio Neon de trazer em foco a odontologia preventiva, ela é muito importante para nós. Então, o que te motivou, né, a idealizar esse projeto?
é justamente convivendo um pouco também com esse ambiente da escola, que a gente convive muito. Até a ideia do julho, justamente por ser um período de férias escolares. Uhum. Então, aquele momento que você tem ali para poder fazer esses acompanhamentos. E é muito interessante esse trabalho da prevenção, principalmente na área da saúde bucal. Então, o propósito é que a gente todo ano possa fazer ações envolvendo também a Secretaria Estadual e Municipais de Educação, as próprias escolas particulares que tem também aqui, não só na capital, mas em todo o estado, e incentivar esse trabalho da prevenção, você fazer o trabalho de cuidados mesmo, antes de que tenha uma cárie ou situações até mais graves, né? Você ter esse trabalho prévio. E a gente também tem incentivado isso na própria escola. Então, sempre tem conversado com diretores de escolas, em nível tanto dos municípios, várias cidades que nós representamos, e que busque, inclusive, essa parceria. Ó, convide a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, convide os profissionais da odontologia para a gente fazer aquela ação na escola, ensinando a escovação correta, a importância desse uso também do fio dental, enfim. Esse trabalho já na base ali com criança e adolescência é o grande objetivo dessa campanha, que eu tenho certeza que vai ser muito exitosa aí nas parcerias que nós faremos. Não, isso é tão importante, né? Porque é uma luta nossa. Exato. Das pessoas assim, lembrarem da odontologia antes que o problema aconteça. Porque nós viemos do SUS, Sim. hoje estamos também no particular. E a história se repete, né? Ah, só lembra do dentista quando o dente está torto, o dente está doendo. Então, eu te agradeço por assim, estar colocando a odontologia também em foco nesse sentido, né? De lembrar as pessoas da prevenção. E lá na base, na escola, ensinar para as crianças como tem que ser. Isso nos ajuda demais, né? E é muito importante também a gente falar como fica menos onerosa a atenção quando a gente começa cedo, né? Porque a gente estava antes aqui num bate-papo falando justamente como é caro você oferecer implante, prótese lá na frente, quando aquele problema já levou a uma mutilação desse paciente, né? E aí, se a gente consegue intervir lá nessa criança, lá na escola, pública ou particular, em todos esses ambientes, se a gente for presença, né, e conseguir realmente promover uma inclusão, esse problema lá na frente vai ser muito menor, né? Então, eu acho, assim, importantíssimo que a gente tenha pessoas defendendo a odontologia lá na política, né, também, porque a gente sempre fala, odontologia é a última, né? Lá nessa corrida dos esportes, a odontologia tá lá em último. A gente fica por último. A gente fica por último. Nós chegamos muito tarde nos hospitais, ainda em tempo, mas muito tarde. Nós chegamos muito tarde no trabalho de incluir, né, na odontologia, muito tarde, mas ainda em tempo. Eu fico feliz com esse trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu só fico grato, assim, continue mandando boas ideias para a gente lá. Mas, deputado, você também tem um projeto para informação e inclusão de crianças e adolescentes nesse mundo da internet. Explica para a gente o que é esse projeto, como ele é, porque assim, é um assunto que preocupa pais, né? Sem dúvida. Essa figura do bullying já é uma situação bem conhecida no mundo, aqui no estado, em nossas cidades também. Nós sabemos que, às vezes, aquela situação que acontecia dentro da sala de aula, hoje com as redes sociais, você tem um alcance de estar alcançando o mundo inteiro. Então, além da figura do bullying, que é essa agressão ou física ou verbal ali, também hoje temos essa figura do cyberbullying, que atinge essa discriminação, violência através do uso das redes, incentivando aí práticas violentas e podendo de alguma forma levar até o extremo de perda de vidas. Então o propósito é justamente unir forças. Nós fizemos aí uma audiência pública, juntamos uma série de leis já aprovadas aqui, não só da nossa autoria, mas de outros deputados estaduais. Essa discussão a gente tem acompanhado desde da Câmara, quando eu tive a oportunidade de ser vereador, tem uma lei municipal de combate ao bullying também da nossa autoria, e nós fizemos recentemente agora um grande ato, até com um termo de cooperação, onde estavam presentes aqui o Ministério da Justiça, Polícia Federal, OAB, Ministério Público Estadual, Conselho Nacional de Justiça, com grandes objetivos assim, de fazerem ações concretas. O que é isso? Trabalho de vídeo de conscientização nas escolas, palestras, a proximidade também nesse trabalho aí de informação, convidando pais para o ambiente da escola para que possa acompanhar. E aquela coisa que eu acho essencial também, a
importância dos pais ou responsáveis acompanharem as redes sociais de seus filhos, acompanhar o WhatsApp. E isso não é invasão de privacidade, isso chama-se controle parental. E essa importância por quê? Porque acaba que naquele momento ali pode estar sendo influenciado por coisas ruins. E dados já mostram que aqui, não só no estado de Goiás, mas também esse índice até no Brasil semelhante, né? 83% das crianças e jovens já utilizam redes sociais. E, de acordo com a Unicef, 1/3 no mundo já tem acesso à internet. Então, isso facilita também o WhatsApp, TikTok, Instagram, são aplicativos mais usados aí e que, infelizmente, às vezes têm levado para algumas situações ruins. Recentemente teve aí um seriado no Netflix que despertou ainda mais a adolescência, que é muito bom, fica aí a sugestão para quem acompanha a gente poder também dar uma olhada, né? E justamente lá o governo britânico até incentivou que esse seriado fosse apresentado nas escolas. Aqui nós trouxemos como uma informação a mais e uma ação em conjunta dos poderes competentes, no nosso caso é fazer leis, né? Mas também de outros agentes para que dentro das suas responsabilidades possam trabalhar em conjunto. Mas é essencial a participação dos pais, da sociedade civil organizada e esse propósito de conscientizar para evitar situações ruins acontecendo. Você sabe que foi justamente esse propósito que nos trouxe aqui, né? A gente fala muito de boas práticas na internet e a informação é uma coisa muito disponível, mas infelizmente onde se procura a informação, né? Onde É se encontra uma muito informação de qualidade, importante. né? Então a gente teve justamente essa ideia de trazer informação de qualidade e trazer pessoas com expertise para falar de vários assuntos, porque a gente percebe esse lapso, né? Tem muita coisa, mas para filtrar essa informação é muito difícil, né? Ainda é difícil, então acho importante esse trabalho também, né? A gente vê o quanto a internet ela pode trabalhar tanto para o bem quanto para o mal. Sim. É importante que a gente seja uma força. E a sua fala foi muito importante, deputado, porque eu vejo as famílias querem terceirizar tudo. Exatamente. Né? Então, assim, então agora o deputado vai criar um projeto, meu filho está seguro. Não, você tem que vigiar em casa. Sim. Então, a gente tem que resgatar isso, né? Eu sou casada, mãe de 5 filhos. Os 2 mais velhos foram ter celular depois de 15 anos. Não tinha rede social, não mexia na internet. A minha de 11 anos fica assim, mãe, que dia que eu vou ganhar o celular? Quando o filho espera, é só depois dos 15, porque todos os coleguinhas dela têm. Mas esse foi o recurso que eu e meu marido encontramos de controlar. Fala, não, você quer... A gente deixa ela usar o nosso celular, supervisionado, mas ela não tem o celular dela, ela não tem a rede social dela. Eu falo, gente, é uma criança. Então, foi a nossa forma. Então, eu acho que em todas as áreas, né? A gente tem que alertar os pais quando se refere a seus filhos. Eles têm eles têm a responsabilidade sobre tudo. Né? E também sobre esse controle é o que está chegando para aquela criança, para aquele adolescente, né? Certamente. Essa fala foi muito importante. E assim, e a preocupação do extra-tela? O que a gente tem que incentivar para que as crianças e os jovens também tenham outras atividades, né? E são áreas também que a gente trabalha muito próximo, né? O esporte, a cultura. Aqui em Goiás mesmo, a gente estava comentando aqui nos bastidores, por exemplo, esses espaços de formação cultural, como o Basileu França, o Gustavo Ritter, são escolas que formam em teatro, música e dança, que são áreas muito nobres, né? Nós levamos recursos para que atividades possam acontecer nessas escolas, reformamos alguns espaços de atividades culturais, como o Martins Sererê, que é muito tradicional aqui em Goiânia, e também nessa área do esporte, a área do esporte que, igual nós encontramos aí o pessoal também que faz o trabalho com os deficientes, né, visuais, um trabalho aí com as bikes, e recentemente foi uma das pautas que nós trabalhamos, de fechar o anel interno da Praça Cívica para atividades esportivas aos fins de semana, reformar os ginásios de esporte, as quadras esportivas, ter dentro das escolas quadras cobertas, então assim, que estimule as atividades esportivas e culturais como um caminho além da tela aí para atividades para crianças e jovens. A minha filha estuda no Basileu. Eu nem Que legal. sabia que você tinha somos parceiros lá. Que interessante, muito bom, muito obrigada. Realmente, assim, é algo que ajuda muito, principalmente na formação mesmo, formal da criança, né? Porque eles, durante 2 dias na semana, ela está inteiramente imersa naquele ambiente. E é um ambiente, assim, muito, muito lindo, né? Eles têm espetáculos
todo semestre eles têm espetáculos e a gente vai a esses espetáculos, a gente percebe que é um lugar mesmo de inclusão, né? Sim. Tem tanto aluno da escola pública quanto aluno da escola particular, tem diferentes idades, é um ambiente inclusivo e maravilhoso, que ensina realmente, né? Sobre civilidade, sobre humanidade, sobre inclusão. Então, muito obrigada, não sabia. E, deputada, a gente já se conhecia, já tivemos algumas parcerias por conta do conselho, né? Então, sempre a gente reconhece o seu esforço sempre em valorizar a odontologia, mas estudando um pouco mais sobre os seus projetos para te receber aqui, fiquei mais encantada com a amplitude do seu trabalho. E eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o empreendedorismo feminino. Essa era a minha pergunta. Não. Você fez a minha, agora eu faço a sua. Porque é uma coisa... Eu, como te falei, né? Sou mãe, tenho 5 filhos, tenho os meus concursos, tenho uma empresa, estou no conselho... E eu vejo muitas pessoas me procuram no Instagram, às vezes assim, recém-formadas, mulheres, e falam: ai, professora, fala mais sobre isso, porque lá na minha residência falam que se para eu ter sucesso na carreira, eu não posso casar, eu não posso ter filho. Eu falo, gente, eu tenho que lançar um movimento de empreendedorismo feminino e maternidade. Excelente. Né? Porque eu acho assim... A mulher, ela tem esse espaço e ela não precisa deixar a sua vocação à maternidade, a uma família, em detrimento da carreira. Tem como conciliar, né? Para isso, ela vai precisar de suporte, de apoio, de políticas públicas que dê a ela o direito, às vezes, de se ausentar em alguns momentos, que é diferente. Não adianta a gente querer igualar homem e mulheres. Eu falei, tem que existir equidade. Dentro da equidade, um vai precisar de mais apoio, outro menos, e assim por diante, né? Então, quais são as medidas que você acha que pode ajudar mesmo, né, as mulheres a estarem aí no mercado, serem empreendedoras e não precisar de abrir mão da sua vocação familiar? Olha só, obrigado pela pergunta. Aqui em Goiás, inclusive com dados do Sebrae, é muito interessante a gente também bater esse papo com vocês. 10% das mulheres goianas são empreendedoras e 40% empreendem em casa. Então, assim, são dados que a gente traz um pouco dessa realidade. O que são os principais problemas que são enfrentados? Primeiro, a questão de acesso à informação. Então, se você tem informação de como montar o seu próprio negócio, fazer uma parceria, por isso que esse contato, até do momento como esse no podcast aqui, facilita muito, além dessa informação das redes sociais para o bem, como a gente estava debatendo aqui. A segunda dificuldade muito que a mulher enfrenta com relação à questão da burocracia. Tá demorando, o alvará não sai, a certidão não sai. A gente tem trabalhado essa ideia e criamos um fórum de desburocratização. Todo mês traz uma entidade, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, para diminuir essa parte burocrática, tentar usar as redes sociais e internet para facilitar essa emissão de documentos. São problemas para a gente tentar solucionar. E outro também, ponto importante, essa questão do acesso ao crédito. Muitas reclamam disso. Olha, eu tenho dificuldade, como é que eu procuro? E a gente tem trabalhado uma série de plataformas aí junto a Goiás Fomento, Secretaria de Retomada, no sentido de garantir linhas específicas de crédito, né? Para mulheres empreendedoras. E no nosso caso também, a gente trabalhou assim, a aprovação de uma lei, uma política estadual de apoio ao empreendedorismo feminino, e nesse sentido, periodicamente nós fazemos ações não só em cidades, mas também em audiências, né? Levando esse trabalho de informação, parcerias com outras entidades. Além disso, a gente está procurando também incentivar assim, talentos que são revelados lá no ambiente escolar. Então, eu fiz um convênio com a UFG lá com o LAPEI, que é o Laboratório de Empreendedorismo, né, da UFG, e nós fizemos algumas ações pilotos do empreendedorismo nas escolas. Então, a gente tem revelado ali aqueles talentos locais mesmo, e também, assim, isso sendo feito nas escolas públicas. E o que é legal? Eu sempre gosto de levar alguns cases. Eu gosto de pegar, por exemplo, uma empreendedora que tem um salão de beleza ali num bairro próximo à escola. E ela falou, olha, eu fui aluna aqui da escola e hoje eu tenho meu próprio negócio. Então, são exemplos, como a gente estava falando no início, e é assim que tem caminhado oportunidades para mulheres empreenderem e aumentado esses índices, né? Hoje, com essa figura nova, que é o MEI, microempreendedor individual, muitas dessas empreendedoras,
monta o seu pequeno negócio ali com uma colaboradora, mas que já é empreendedora. Então, a gente está incentivando o trabalho da formalização do seu negócio, para que ela possa ter o seu CNPJ e também, assim, poder até contratar com o poder público e outras atividades. Então, assim, o espaço é aberto, tem uma avenida de oportunidades. Aí a gente está fazendo esse trabalho de esclarecer e fazer a atualização da legislação. Nossa, Bacana. muito bom te ouvir, né? É. Nossa, eu ficaria aqui horas. Mas você me desafiou no começo, viu, Vermontes? E aí eu aceitei o desafio. Então vamos lá. Nós tivemos há um tempo atrás a Bruna aqui. É uma pessoa com deficiência. Certo. E ela é maquiadora e ela falou assim que diversas vezes as empresas, né, de maquiagem até procuram ela para fazer um public post, alguma coisa assim, mas não chegam a contratá-la. Como você sabe, a gente trabalha com pessoas com deficiência. Ótimo. Há algum projeto, alguma ideia, ou eu posso lançar agora essa ideia de auxiliar no empreendedorismo de pessoas com deficiência, por exemplo, porque ela é uma mulher, a Bruna, no caso, e é empreendedora. Ela tem um produto que ela gostaria de lançar no mercado, porque ela criou como se fosse um braço mecânico para conseguir se maquiar, porque ela tem uma deficiência nos não braços. consegue esticar os braços, ela fica assim. Então, ela criou um bastão e ela Isso. faz a maquiagem assim, ó. É É extraordinário. incrível, é incrível. Então, já que você trouxe o desafio das ideias, Ótima ideia. eu gostaria de saber se, por exemplo, há algum espaço lá nos seus projetos para a pessoa com deficiência, para a odontologia da pessoa com deficiência, quem sabe, enfim. A gente já tem trabalhado algumas pautas nessa questão da inclusão no ambiente escolar, né, na questão de respeito a algumas prioridades no que tange a questão de mobilidade urbana, principalmente. Infelizmente, cidadania e civilidade são coisas que precisam acontecer em sociedade, acabando ao ponto de ter leis necessárias para isso. Então, a gente já aprovou algumas legislações ligadas à questão da pessoa com deficiência no que tange à mobilidade, algumas pautas ligadas também com relação à questão do autismo, são alguns debates que a gente tem levantado lá na Assembleia Legislativa. E é claro que eu me coloco à disposição. Achei muito interessante essa ideia de associar o empreendedorismo com essa parte da inclusão. Então, eu vou procurar até saber se já existe algo semelhante em outro estado, né? Para que a gente possa replicar essa legislação aqui em Goiás. Porque a gente sabe Muito que tem legal. interseccionalidades, né? Então, por exemplo, a Bruna, que é uma mulher com deficiência, com certeza, ela encontra muito mais barreiras do que outras mulheres, né? Porque as barreiras para a pessoa com deficiência são maiores, né? A gente teve recentemente também, até já foi ao ar, o podcast da Tatiana Takeda, né? Excelente. Porque o Theo é nosso paciente. Então, ela sempre traz isso, né? O lugar da pessoa com autismo é qualquer lugar, é onde ele quer estar, né? E a gente nota que muitas vezes, eu não sei se há uma representatividade lá lá na Assembleia, mas a gente vê que, por exemplo, dentro dos cursos, né, de formação, dentro da universidade, ainda são poucas as pessoas com deficiência que chegam a esses ambientes. Então, talvez por isso elas não tenham voz, né, ainda, para exigir aquilo que nós podemos exigir, né? Então, acho importante que você esteja lá para nos defender também, Claro, defender os nossos parabéns por essa interesses. iniciativa de vocês. Como eu disse, eu também tenho uma referência na vida, como eu estava sempre dizendo, tem que buscar boas referências. E tem uma madrinha minha, que foi professora de educação física, que dava aula lá na Praça de Esporte, Setor Pedro, só para pessoas com deficiência. Então, assim, ela que me inspirou ali a vir para a área da educação e agora do lado de cá na política também defender oportunidades, né? Nós conseguimos reformar essa Praça de Esportes lá, que tinha essas atividades hoje para ser aberto aí, né? E assim, é muito legal você também ter esse alcance, né, da mensagem e da participação legislativa na efetivação de leis aí de acesso a todas as pessoas. Existe algum projeto para pessoas idosas que seja seu, assim, ou... Nesse caso aí, eu tenho uma parceria boa com a minha mãe, a doutora Rose Cruvinel, né, que retornou agora como vereadora aqui em Goiânia. E ela está com uma bandeira muito legal de criar um centro-dia para os idosos. Então, é o que motivou ela a retornar à participação política depois de já ter exercido alguns mandatos no Legislativo, né?
ela está trabalhando a ideia de ter como se fosse um ambiente que você passe o dia, não sendo um asilo, né? Mas que você passe o dia com uma série de atividades que tem acompanhamento na área de saúde, Que mais atividades maravilha. sociais, de interação, esportivas, e que você retorne para o ambiente da sua casa no fim do dia. Então, ela está sensibilizando o prefeito Mabel, visitou alguns exemplos interessantes, até aqui no estado de Goiás e Morrinhos, e também até está visitando outras cidades no país, Sorocaba teve recentemente, para a gente tentar dar um passo inicial aqui em Goiânia e depois poder incentivar isso em outras cidades. Eu atendi no CRASP já. Legal. Eu fiquei 1 ano no CRASP e é uma experiência, assim, maravilhosa. Hoje, eu sou uma defensora, né, da saúde para a pessoa idosa, do paliativismo também, né, dos cuidados paliativos. Eu acho que a gente precisa realmente evoluir para honrar, né, essa ancestralidade mesmo, né, honrar as pessoas mais velhas, né, a pessoa idosa. E trazer todos esses conhecimentos, né? A gente estava no congresso de autismo, Fran, e ele me fez lembrar a fala do... como se chama o do espaço? O Motri, Alisson Motri. Ele. Porque ele falou que eles estavam com um projeto junto com a Universidade de Manaus, querendo buscar nas populações originárias o chazinho, né? Qual a substância que eles usam para curar doenças. Como isso é importante, né? A gente resgatar isso, fazer um resgate dessa pessoa, dessa memória, né? Que eu acho que é tão importante, porque a gente sem memória faz o quê, né? A gente vai ter que começar tudo do zero sempre. E uma outra pauta importante também que acontece com o idoso, e quando a gente tem falado dessa questão da violência às pessoas idosas, é essa questão da usurpar, às vezes, ali a pouca falta de conhecimento na área da tecnologia. Então, a gente está fazendo um trabalho de cidadania digital, tendo cursos específicos para as pessoas e coisas simples, não é? Você ter acesso à questão do cartão ali, do aplicativo, dar essa orientação do passo a passo, que às vezes pessoas maldosas têm usado isso aí para sacar, levar o dinheiro da pessoa com mais idade. Então, esse trabalho, inclusive, com parceria com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, está tendo até cursos específicos para as pessoas com mais idade, né? Recentemente teve um golpe aí do INSS, Isso, parece, muito né? grave, Muitas muito pessoas grave. idosas, realmente. Conscientização, né? Isso é muito bom. Deputado, não temos palavras para te agradecer, né? Para você tirar assim, um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. Nos sentimos honradas. Obrigada. E para encerrar, deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo e onde que essas pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Tá? Fala aí o seu Instagram para que possam te seguir e verificar, o deputado está fazendo mesmo o que ele está falando. Bom, como eu vou estar divulgando também para muitos amigos e amigas aí que acompanham o nosso trabalho, né, o podcast aqui de vocês, primeiro eu quero convidar meus amigos aí a acompanhar essas duas profissionais. Olha, eu falei que nós vamos mudar de lugar. Da próxima vez ele está aqui. Convidar vocês aí, dar uma olhada no trabalho sério que as duas doutoras fazem aqui pelo propósito importante da sua formação profissional, né? E do lado de cá eu quero deixar também aberto o espaço para vocês. A gente tem um canal muito aberto na Assembleia. Eu sempre tenho dito que o trabalho sério traz resultados. Então, assim, é focado na discussão legislativa, nesse diálogo com as pessoas. O diálogo é uma grande ferramenta do meu trabalho, como vocês e tem as especialidades de vocês. Aqui o diálogo é a minha principal ferramenta. Então, a gente está com o canal aberto, tanto nas redes sociais, meu Instagram, @DepVirmondes. Nós temos um site, virmondes.com.br, que tem um conjunto das informações da nossa atuação parlamentar, como também deixo o convite para você visitar a gente na Assembleia, lá no 3º andar, gabinete 307, né? Vai ser um prazer receber todos que acompanham a nossa caminhada. Vai fazer fila, hein? Vai fazer fila. Feliz demais estar com vocês e com essas duas amigas aqui. Muito obrigada, Virmondes. Você é uma pessoa muito acessível. Obrigado. Mas assim, é encantador te ouvir falar, realmente. Você tem o dom da palavra. Eu gostaria de te agradecer muito, principalmente por trabalhar a inclusão, né? Inclusão na saúde para essas pessoas e pensar justamente seus projetos de uma forma humana, né? Eu acho que é realmente engrandecedor e eu acho que você é um exemplo para a gente estar seguindo aí. Apesar da gente ter idades próximas, né? Eu me sinto sua aluna nesse momento. Você me ensinou muito, muito obrigada. Sou muito grato, sucesso para vocês aí. Obrigada.
Nós queremos agradecer vocês que estiveram conosco em mais um podcast. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e nos encontramos no próximo Special Talk. Esse foi o Special Talk de hoje. Muito obrigada a todos e até o próximo. Tchau, tchau.